Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade, então, ao livro de 2 Coríntios, agora o capítulo 3, né? E para entendermos o capítulo 3, era legal você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, porque Paulo começa o capítulo 3 com uma pergunta retórica, ele dizendo mais ou menos assim, olha, será que eu vou ter que me recomendar a vocês agora, ou precisar de uma recomendação de vocês, ou para vocês, para eu poder ir aí e pregar o evangelho e falar do amor de Jesus? Será que eu estou precisando disso? E por que eu digo que você tem que ler o capítulo 1 e o capítulo 2? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo tem que justificar o porquê que ele não foi a Corinto, né? Ele está justificando a sua não ida a Corinto, e ele está defendendo o seu apostolado. O que acontecia é que havia cristãos judaizantes, provavelmente cristãos judaizantes, que combatiam o apostolado de Paulo, né? As pessoas falam assim, não, esse cara não caminhou com Jesus, esse cara não é um dos 12, eu conheço os 12 apóstolos, né? Paulo não caminhou com eles, né? Paulo se converteu aí no meio do caminho, mas não caminhou com Jesus não, então ele não é. Então, o que Paulo está querendo dizer assim, olha, será que eu vou precisar? Eu fui o primeiro a apresentar Jesus aí para vocês. Eu fui o primeiro a pregar o evangelho da salvação. Eu fui o cara que apresentou o amor de Deus para a vida de vocês. Vocês nem conheciam esse Deus cristão. E agora eu apresento, e quando eu vou voltar aí, eu preciso de recomendação de novo? Né? Preciso novamente de uma carta, preciso de que alguém me recomende a vocês, sendo que vocês conviveram comigo e perceberam as minhas atitudes, perceberam o meu modo de viver, perceberam o Espírito Santo em minha vida. Paulo está dizendo isso. Paulo não era contra a carta de recomendação, entendam isso, né? Paulo não era contra a carta de recomendação. Em Romanos, deixa eu ver aqui certinho para não falar o versículo errado. Romanos 16, versículo 1 e versículo 2, Paulo está recomendando em sua carta a irmã Febe. E 1 Coríntios 16, versículo 10, versículo 11, Paulo está recomendando em sua carta a Timóteo. Então a recomendação era também habitual para Paulo. No entanto, é mais ou menos o seguinte, um pastor sai para pregar durante 3 domingos, ele prega fora em uma outra igreja, e quando ele volta para sua igreja, é como se a igreja dissesse assim, não, peraí, o senhor continua sendo pastor? Então, preciso de uma carta entendendo que o senhor ainda é um pastor. É mais ou menos isso. Paulo fundou a igreja, fundamentou a igreja, né? Caminhou com a igreja no início, e aí quando ele volta, praticamente ele tem que, quando ele manda a carta, praticamente ele tem que se recomendar, falar assim, olha gente, eu ainda sou Paulo, o mesmo que pregou para vocês no início, ainda creio em Jesus Cristo, ele tá meio que se recomendando, é isso que ele está querendo dizer, por conta da oposição que ele sofria dentro ali da igreja em Corinto, né? O versículo 2, desculpa, versículo 2 é a carta de recomendação de Paulo, era a transformação daquele povo. Versículo 2 e o início do versículo 3 vai dizer assim, olha, vós sois a nossa carta, né? Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Então, Paulo está dizendo isso, fala assim, olha, vocês são a nossa carta. Né? Quer recomendação melhor do que a vida de vocês sendo transformadas? A vida de vocês sendo transformada? Quer um sinal melhor do que vocês encontrando salvação, sendo alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da pregação da palavra vinda de nós? É isso que Paulo está dizendo. Vocês são a nossa carta. A mudança de vida que vocês tiveram são a nossa carta. Quer carta melhor do que essa? Né? É isso que Paulo está dizendo. Não preciso de uma carta de recomendação. Eu fui aí, comecei a pregar o evangelho, demos início, implantamos a igreja, né? E vocês estão sendo transformados, vocês estão sendo mudados, vocês eram gentios, vocês nem sabiam que existia esse Deus. E nós apresentamos para vocês, viemos lá no poder do Espírito Santo, não só convencendo vocês de que Cristo era o Filho de Deus, mas o Espírito Santo convenceu vocês. Então, eu percebo isso. Eu percebo que Paulo está falando isso. Olha, vocês são a nossa carta. A gente fez... Se vocês são transformados hoje, se vocês são alcançados por Jesus Cristo, são alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, foi porque também nós pregamos a vocês, foi por nossa causa. Né? Não por causa dessas pessoas. Né? E aí ele vai dizer no versículo 3, olha, vocês já estão manifestos como carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, né, pelo ministério de Paulo. Né? E escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. O que significa isso? Significa assim, olha, quando você tem um documento escrito com tinta, que é o que provavelmente esses cristãos judaizantes que se opunham a Paulo tinham uma recomendação, eu acredito que eles tinham uma recomendação de Pedro, de João, dos apóstolos, então eles chegavam e apresentavam, olha assim, ó, o apóstolo Pedro me mandou, né? Então eu vou aqui pregar o evangelho a vocês. Uau, o apóstolo João me mandou, então eu vou pregar o evangelho a vocês. Então esses caras provavelmente tinham essas cartas de recomendação, e aí Paulo vai dizer, olha, não escrito com... vocês são a nossa carta, manifesta já como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não por escrita com tinta, isso mesmo, não, escrita não com tinta, por quê? Porque a tinta uma hora vai apagar, né? Vocês já foram no mercado e vocês compram, vem aquele pãozinho amarelo fiscal. Se você deixar um mês dentro de um livro ali, dentro de um caderno, um mês e meio, aquilo lá apaga tudo, você não sabe nem que você comprou. Se tinha garantia, você perde. Desculpa, meus queridos, estou um pigarro na garganta aqui. Então, é isso que ele está dizendo. Não foi escrito com tinta. A carta de recomendação que eu tenho não foi escrito com tinta como a desses caras aí. Desses cristãos aí, desses judaizantes. Não, a carta que eu tenho foi escrita pelo Espírito do Deus vivente, ou seja, vocês foram transformados. O Espírito que escreveu no coração de vocês, na vida de vocês, a mudança e a transformação que ocorreu na cidade de vocês é a nossa carta de recomendação, e isso é eterno. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, é o que diz Efésios 4:30, se eu não me engano. Efésios 4:30 vai dizer isso, que o selo da redenção, o Espírito Santo é o selo da redenção, e isso é eterno. Então não vai se apagar. A carta que vocês são não vai ser apagada. E aí ele vai dizer assim, olha, não escrito em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Alguns dizem que é uma citação de Ezequiel, capítulo 10, Ezequiel 11, 19 e Ezequiel 36, 26, né? Quando Ezequiel vai dizer assim, olha, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, né? Alguns dizem que é uma citação disso, mas eu não entendo dessa forma por conta do contexto e a gente vai entender o porquê. Né? Quando Paulo está dizendo, olha, vocês não foram escritos em tábuas de pedra, ele está fazendo uma comparação da antiga aliança, quando Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos, escritos nas tábuas de pedra. Né? Ele diz isso, olha, vocês não foram escritos em tábuas de pedra. Na antiga aliança, o que foi escrito em tábuas de carne. A nova aliança, o Espírito Santo habitando em vocês. Cristo morreu naquela cruz para que você tivesse vida eterna, e o Espírito Santo então habita em você. É Ele que é a assinatura, é Ele que é o selo, é Ele que é a garantia da sua salvação. Então não é escrita em nenhuma tábua, não com tinta, em nenhuma tábua de pedra, mas é escrita pelo Espírito Santo em você. É isso que Paulo está dizendo, né? Que essa era a carta de recomendação deles, né? No versículo 4, no versículo 5, né, Paulo está falando, aparentemente parece ser um orgulho, novamente, uma soberba de Paulo, mas eu sempre entendo que quando Paulo ele se põe como apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, quando ele escreve dessa forma, eu entendo que ele já está combatendo alguém que está se opondo a ele, e também porque eu entendo que ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade em Cristo que ninguém poderia tirar dele. Poderia vir Pedro pregar, Pedro que andou com Jesus Cristo, um dos mais próximos de Jesus, poderia vir Pedro pregar, e se Paulo percebesse que Pedro está falando alguma coisa errada, Paulo ia lá e contestava Pedro. Podia João vir pregar, o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava, ele mesmo dizia isso de si mesmo, né? Aquele apóstolo a quem Jesus amava, podia João vir pregar alguma coisa, e se Paulo entendesse que estava errado, Paulo contestava. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Não havia problema para ele. Eles tinham a sua identidade firmada. Sim, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, né? E nós temos que ter essa identidade firmada. Nós temos que ter, assim como Paulo, essa identidade firmada. No entanto, Paulo reconhece que todo o poder, toda a suficiência vem de Deus e não de si mesmo, né? Foi o Senhor quem capacitou Paulo para a obra. Então, da mesma forma que nós temos a certeza, se você tem essa certeza de que você foi chamado por Cristo para algo, para ser um pastor, para ser um músico, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um mestre, um apóstolo, cara,
Agora você tem que entender também que toda a suficiência não vem de você. Você pode ter se preparado e você deve se preparar para isso. Mas você tem que entender que o poder vem de Deus e não de você. E Paulo tinha essa certeza. Apesar de sim ser um homem preparado, ele sabia que todo o poder, toda a suficiência vinha de Deus, né? Paulo considerava como esterco tudo aquilo que ele havia aprendido. Tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele aprendeu, ele considerava como esterco, como nada, como merda. É isso, o palavreado é esse, como merda. Então, saiba disso, que mesmo que você seja um músico, um estudioso de música, e você é chamado então para tocar ao Senhor, saiba que o poder vem de Deus, a suficiência vem de Deus, né? Continuando então, e tem um versículo que diz assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito descende dos céus, né? Descende do próprio Senhor. Então, se você tem um dom, saiba que é dele. Ele que te deu, não foi porque você estudou tanto ou porque você é escolhido ou mais bonito que as outras pessoas. Não, ele que te deu. Amém? Continuando, versículo 6. Gente, versículo 6 talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Né? Eu vou ler o versículo 6, mas é só a parte Bzinha ali, ó, o finalzinho do versículo 6, que geralmente se interpreta mal esse versículo. E diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo falando, né, que ele foi escolhido por Deus, mas o Senhor habilitou ele para essa nova aliança. Não da letra da lei, né, para a gente já entendendo o que o versículo está querendo dizer, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia, né, porque as pessoas leem assim, a letra mata, o espírito vivifica. A impressão que fica quando você lê isso é que se você estudar muito a Bíblia, você vai se afastar de Deus, ela vai te matar, porque você tá buscando um conhecimento, você é um teólogo, o cara é um teólogo, não tem nada do Espírito Santo, o cara tem muito conhecimento, mas não tem o Espírito Santo na vida dele. Então dá a impressão que é isso, que se você estudar muito a Bíblia, isso vai te matar, mas o Espírito Santo, os dons manifestos na sua vida, isso vai vivificar, né? E não é isso, gente, não é isso. Por quê? Porque o contexto está levando a uma interpretação. Se você tirar esse texto fora de contexto, lógico, a impressão que fica é essa, que toda letra vai matar. Se você lê demais, você vai morrer, né? Vai ficar bobo, né? Assim que o pessoal fala, lê muita Bíblia fica idiota, fica bobo, sei lá. E não, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa se aprofundar nela. Ela é a revelação perfeita de Deus, né? De todas as formas que Deus pode se revelar, talvez a mais completa, talvez não, com certeza a mais completa é a palavra de Deus. Porque ela vai te revelar quem é Deus, o poder de Deus, quem é Jesus Cristo, quem você é, quem você era, quem você se tornou. Qual é o fim de toda a humanidade, qual é o início de toda a humanidade, onde nós nos encontramos em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, quem é Deus, quem somos nós. Então a Bíblia é a maior revelação que nós podemos ter do próprio Deus e, querendo ou não, a maior revelação que nós temos de nós mesmos, né? Então a letra não mata. O que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica? Paulo está falando dessa letra que era a lei do Senhor. A lei mata, né? A letra mata, fala da lei. A lei tornou conhecido o pecado, né? Romanos 7,7 vai dizer isso, que a lei do Senhor tornou conhecido o pecado. Se você não conhecesse a lei, você não saberia o que é pecado. Por exemplo, leia Romanos 7,7 que você vai entender. Você não há nada escrito que roubar é errado, que roubar é pecado. Então você rouba e você não acha que é pecado. Por quê? Porque nada está dizendo que é pecado. A partir do momento que a lei é estabelecida, torna-se um pecado roubar. Não roubarás. Então, toda vez que eu roubar, então é errado, é pecado. Então é por isso que ele está dizendo, a lei mata. Porque no final ainda de Romanos 6,23 vai dizer assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando você entende que é pecado algumas coisas, quer dizer que você está caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se não houvesse lei, não haveria pecado. É mais ou menos isso, né? Vamos dizer alguma coisa assim, para os nossos dias, sei lá, né?
Se eu atropelar alguém com um carro ali intencionalmente, eu vou preso. É errado. Porque tem uma lei que diz que você não pode... Dirigir bêbado, vamos colocar assim, mais fácil. Se eu dirigir bêbado e a polícia me pegar, eu vou ser preso porque dirigir embriagado é errado. Então, a lei diz isso, então eu vou ser preso. Se não houvesse nenhuma lei para quem se dirige embriagado, o cara poderia dirigir embriagado e ninguém poderia prender ele. Por quê? Porque não havia lei que disse que não tinha lei para prender essa pessoa. Ele estava dirigindo embriagado. Então precisou-se criar uma lei para quem dirigisse embriagado fosse preso. Então, se não há essa lei, você não sabe que você está errado. Então, da mesma forma, a letra mata significa isso, que a lei, quando o Senhor estabeleceu a lei, muitas coisas que o homem fazia, ele começou a perceber que era pecado, que era errado. Mas ainda assim, o homem continua cometendo seus pecados. Então, quer dizer que a lei mata, né? E o salário do pecado é a morte. É isso que está querendo dizer. A letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei mata é a antiga aliança, mas o Espírito vivifica é a nova aliança, o Espírito Santo habitando em nós, mediante Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcança, mediante a obra redentora naquela cruz, né? O Espírito habita em nós, o selo da redenção está em nós, então... O Espírito vivifica, é isso, o Senhor está habitando dentro de nós, então o Espírito vivifica. A letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. É exatamente isso que nós temos que entender. O que nós entendemos é isso, se nós tentarmos obter a salvação guardando a lei, nós não vamos conseguir, porque ninguém consegue andar em toda a lei perfeitamente durante toda a vida. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que Ele conseguiu. Então ele é o sacrifício perfeito, né, que morreu naquela cruz por nós, ou seja, aquele que não teve pecado se fez pecado em nosso lugar para que nós obtivéssemos a salvação. Ele andou perfeito em toda a lei, nós não conseguimos. Então nós não conseguimos obter a vida eterna pela lei. Pela lei nós somos condenados à morte. Amém? Espero que todos tenham entendido. Eu repito bastante para que a gente possa entender bem o que a Bíblia está dizendo ali. O versículo 7 e o versículo 8, Paulo ali está falando a respeito de Êxodo 34. Né? Se você tem uma curiosidade, vai lá, abre Êxodo 34 e você vai perceber. Eu vou só resumir a história aqui para você, mas primeiro eu vou ler o versículo 7. Diz assim, olha, se o ministério da morte, ele está falando da antiga aliança, gravado com letras em pedras, ou seja, os 10 mandamentos lavrados nas duas pedras. Se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele está dizendo? Olha, se o ministério da morte, que é a antiga aliança, gravada em tábuas gravada com letras em pedras, os 10 mandamentos gravados ali nas duas tábuas de pedra, né? Se revestiu de glória, esse se revestiu de glória é quando Moisés desce então do Monte Sinai, né? Ele passou 40 dias, a segunda vez que ele sobe lá, na verdade, né? Porque a primeira ele tinha quebrado as pedras, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro lá, e ele desce então, né? E quebra as pedras ali. Então, a segunda vez que ele está subindo no Monte Sinai, ele fica lá 40 dias e 40 noites ali com o Senhor, e ele desce com essas pedras, com essas leis novamente ali para o povo. O rosto de Moisés está resplandecendo, o rosto de Moisés está brilhando, né? Então, ele está dizendo isto, revestiu-se de glória, né? O ministério da morte, a antiga aliança, desceu revestido de glória. Foi escrito em pedras, mas desceu revestido de glória, porque o rosto de Moisés brilhava. Ainda que com o tempo ela se apagasse, né? Isso que está dizendo assim, né? Ó, ainda que desvanecente, veio com o rosto brilhando, mas aquilo ia se apagando com o tempo, né? Então, isso desceu com toda a glória, desceu com todo o resplendor. Aí que diz Paulo no versículo 8, como não será maior glória o ministério do Espírito, se esse que era o ministério da morte, né? Porque a lei mata, né? Se você conhecendo a lei, você errando na lei, você acaba sendo condenado à morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, e isso veio cheio de glória, isso resplandeceu no rosto de Moisés. Imagina o ministério do Espírito Santo. Imagina o ministério do Espírito, como não será resplandecente.
É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 7, no versículo 8. Se essa antiga aliança era resplandecente, imagine a nova. No versículo 9, ele diz de novo, ó, porque se o ministério da condenação foi glória, se o ministério da condenação, porque quando nós entendemos a lei, nós somos condenados nela, porque nós percebemos que nós estamos em pecado, se essa condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Né? Se essa da condenação teve glória brilhando no rosto de Moisés, quanto mais a da justificação por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo habitando em nós, né? O versículo 10 vai dizer assim que, ó, a glória passada da lei, da antiga aliança, já não resplandece diante da insuperável glória do Espírito, né? Na minha Bíblia aqui na versão Ara, diz assim, olha, diante da sobreexcelente glória. Se existia glória na antiga aliança, imagine nessa nova aliança. É uma sobreexcelente glória, é uma glória muito maior, né? No versículo 11 vai dizer assim, olha, o que se desvanecia teve glória, imagine o que é permanente. A glória, quando Moisés desce do monte, ela vai se apagando com o tempo. Então ele dizia assim, olha, se isso que se desvanecia tinha glória, imagina aquilo que permanece para sempre, imagina aquilo que é eterno. Como não vai ter glória? Né? Meus queridos, só para vocês entenderem, Paulo, ele não estava dizendo para não obedecer à lei. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo estava combatendo, como eu disse, esses possíveis judaizantes, cristãos judaizantes, provavelmente esses, que eles suprimiam a graça de Cristo e colocavam um peso sobre os cristãos, né? Paulo não está combatendo a lei, não, a lei não serve para nada, a lei não é isso. Se você ler Romanos 3:31, você vai perceber que Paulo vai dizer mais ou menos assim, olha, aqueles que são salvos, eles confirmam a lei, eles obedecem a lei, eles não anulam a lei, eles agora andam na justiça. Né? Se você ler lá Romanos capítulo 6 e capítulo 7, você vai entender um pouquinho melhor. Se vocês forem ler, leiam na versão NVI ou NVT, que vai ficar mais claro para o entendimento de vocês. Mas Paulo não estava combatendo que você não deve obedecer à lei, porque a graça... Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a graça, que a lei... Eu vou ler o que eu escrevi aqui para ficar mais fácil, né? O que estava acontecendo era que a graça mediante a redenção de Cristo na cruz não estava sendo suficiente, segundo essas pessoas. Ou seja, a graça de Deus não era suficiente, você precisava obedecer à lei. E Jesus é suficiente, Jesus já é o suficiente. Né? Você obedece agora à lei por amor a Deus e não para não ser condenado, porque você já encontrou salvação, mas porque você morreu para o pecado, por que você vai voltar a pecar? Né? A graça está em mim, então eu posso pecar. Não é isso. Você morreu para o pecado, por que você vai voltar a pecar? E ele vai dizer em Romanos 3:31, se você é salvo pela fé, então você confirma a lei, você vai andar nos caminhos, você vai andar nos preceitos de Deus. Né? A graça em si não vai anula o poder da lei de salvação, mas a salvação que seria uma utopia para nós, né? Mas o Senhor não risca os mandamentos da Bíblia. Nós precisamos ainda obedecer. E se nós somos salvos, nós obedecemos. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus queridos, não confundam o que Paulo está dizendo com a hipergraça, como é pregado em alguns lugares, né? A graça que você pode fazer o que você quiser, que você não precisa se mudar e Deus te alcançou com a graça e aí não tem problema, você pode errar, você pode trair, você pode roubar, você pode ser corrupto, você pode matar e não, a graça te alcançou. Não é assim não. Quando nós recebemos a graça, o Espírito Santo habita em nós, então nós já nos desviamos do pecado. Agora nós não obedecemos a lei porque nós tememos a condenação da morte, nós obedecemos a lei porque nós amamos a Jesus Cristo e o Espírito Santo habita em nós. É por isso que nós obedecemos a lei. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido isso também, né? O versículo 13, vou pular para o versículo 13 aqui, que diz assim, olha, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, né? Como a gente já viu aí nos versículos 7 ao 11, né, aquela glória quando Moisés desce do Monte Sinai, né, pela segunda vez ali com as tábuas dos 10 mandamentos, com as tábuas de pedra, escritos os 10 mandamentos, quando ele desce, o seu rosto brilhava, então ele joga um véu sobre a cabeça, só que aquela glória, ela ia se apagando com o tempo.
né? E aqui nesse versículo 13, é isso que ele está dizendo. E há duas interpretações aqui, né? Dependendo da sua Bíblia, dá para você interpretar de uma outra forma, dizendo assim, olha, que e não somos como Moisés que põe o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação dos que se desvanecia, né? A primeira interpretação é assim que aquela glória, ela era passageira, a antiga lei era passageira, né? Moisés vinha com o rosto brilhando, mas ele punha ali um véu sobre a face dele, né? E aí ele diz o seguinte, olha, mas essa glória se desvanecia, essa glória é passageira, essa glória iria se apagar. Mas a mais provável interpretação era de que Moisés punha o véu no rosto porque a glória estava se apagando, então ele punha para que ninguém percebesse que estava se apagando. Cara, meus queridos, eu falo cara, mas povo de Deus, é o seguinte, o que acontece hoje em dia? Algumas pessoas fazem a mesma coisa. Eles viveram um tempo com Deus de profundidade em Cristo, um tempo de orar, um tempo de buscar a presença de Deus, um tempo de jejuar, de se mergulhar na palavra. E agora já não tem mais esse mesmo ímpeto, não tem mais esse mesmo fogo, mais essa mesma paixão, esse mesmo amor pelo Senhor. Só que como eles foram usados há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou até 2 anos atrás, eles põem um véu no rosto e continuam com a mesma postura. Eu entendo dessa forma também, que essa palavra fala conosco nos dias de hoje por conta disso, né? Nós queremos viver da glória passada, né? Nós cobrimos o nosso rosto porque naquela época nós éramos santos, porque naquela época nós éramos isso, nós éramos aquilo, nós fazíamos isso e Deus se manifestava, mas hoje Deus já não se manifesta porque você não busca mais a presença do Pai, mas você joga um véu sobre o seu rosto e continua com as mesmas posturas, e levanta a mão na hora do culto, e adora o Senhor na hora do culto, e grita, e fala em línguas, tal, mas na sua casa realmente você não tem uma vida com Deus, né? Então você só põe o véu sobre o seu rosto. Nós temos que nos atentar a isso, para ver se nós não estamos pondo o véu no rosto, para esconder a glória de Deus que já não brilha mais na nossa vida. Nos atentemos a isso, meus queridos. Amém? Então essas duas interpretações. O versículo 14 e o versículo 15 vai dizer assim, ó, que até hoje, né, o véu permanece no rosto desse povo, desse mesmo povo. E esse povo que eu digo são os judeus, né? Os judeus não reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, que ele era o sacrifício perfeito, né? E eles permanecem com o véu no rosto deles, né? Os judeus ainda permanecem com esse véu no rosto. Né? Portanto, eles vivem ainda na antiga aliança, né? Com o véu sobre o coração. Eles não vivem a nova aliança em que Cristo foi o sacrifício perfeito. Né? No versículo 16 e versículo 17, né, vai dizer que ao conhecer Cristo, esse véu é retirado do nosso rosto e enxergamos a glória permanente. Né? Então, assim, versículo 16 diz assim, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Eu acho legal isso porque a morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, ela retira 2 véus, né? O primeiro véu é o que diz ali em Mateus 27, 50 e 51. Não é que retira, na verdade, um véu é rasgado. O véu que separava o santo dos santos do santo lugar, ele é rasgado. Então, hoje nós temos livre acesso a Deus, né? Então, esse véu é rasgado. É o primeiro véu que é retirado. E o segundo véu é o véu que cobre o nosso coração, né? O véu que cobre, que nos permite enxergar o Senhor, né? Cristo tira o véu da antiga aliança. Nós não vivemos mais na lei, mas na graça, então ele tira esse véu e rasga o véu que separava o homem de Deus, né? Hoje nós não precisamos de um mediador entre nós e Deus. O próprio Jesus Cristo é esse mediador, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que ele nos liberta, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Portanto, Cristo nos liberta da escravidão do pecado para vivermos a justiça de Deus, a graça de Deus. Né? O Espírito de Deus nos traz liberdade. E esses 2 véus são rasgados. Um é rasgado e o outro é retirado, né, das nossas vidas. Amém? E o versículo 18, já o final, o último versículo, diz: e todos nós com o rosto desvendado. Né? É uma comparação com Moisés. Moisés cobriu o rosto para esconder a glória que se desvanecia. Mas
Paulo está dizendo, nós agora com o rosto desvendado, Moisés cobriu o rosto para esconder. Nós temos que retirar o véu do nosso rosto e refletirmos a glória do Senhor que não se apaga. Ao contrário, ela é uma glória crescente, né? Então Moisés cobriu o rosto para esconder aquilo que estava acabando, mas nós que estamos contemplando o Senhor como por espelho, a glória do Senhor brilha cada vez mais na nossa face. Então nós temos que tirar o véu para que isso brilhe. A glória do Senhor, ela é crescente na nossa vida e nós temos que permitir que ela brilhe para a vida de outras pessoas. Amém, meus queridos? É isso, né? Esse estudo de 2 Coríntios capítulo 3 é bem legal porque fala sobre lei e graça, né? Se você quer entender um pouco mais sobre lei e graça, lê também o livro de Gálatas, né? Tem um estudo aqui também sobre Gálatas, é o primeiro estudo que nós fizemos e isso é bacana demais para entendermos e compreendermos a respeito da nova aliança em que nós vivemos mediante Jesus Cristo. Leia também Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 3 também tem alguma coisa, mas leia o capítulo 6, capítulo 7 que você vai entender um pouco melhor sobre a lei e sobre a graça. Amém? Deus abençoe vocês e espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se eu falei alguma besteira, por favor, também venha, comenta aí para a gente discutir, para a gente poder debater, para a gente poder entender, para eu poder aprender também com vocês. Deus abençoe.